nós vamos começar. Eu agradeço aí a Camila, a Paula, Renato por estarem aqui conosco, que vai trazer muito conteúdo. Agradeço para todo mundo que está conectado, 45 pessoas aqui. Nosso limite são 100, então ainda dá para entrar bastante gente, isso vai ser muito legal, tá? Então, começando aqui pela Camila. Camila, gostaria que você se apresentasse, por gentileza. Bom, boa noite a todos, né? Tem algumas pessoas aqui que eu já conheço, que já me conhecem, né? Você trouxe seu fã-clube, Camila, é isso? Não, eu convidei Todo algumas mundo tá com a pessoas. faixa, Camila, Camila. Positivo, positivo. Convidei Estamos aqui na algumas torcida da pessoas. Camila. Eu Aí, convidei viu? algumas pessoas, inclusive meu chefe tá aí a falar agora Ai, também. chefe tá de O olho, chefe tá tá de aí, né? olho. Ó, eu aqui também. Aí, Camila, valeu. Bom, É. eu sou Camila Rodrigues, trabalho na Souza Cruz, sou coordenadora de Facilities, né? E trabalho como coordenadora de Facilities no time do Carlos e também sou responsável pela gestão de serviços, né? E indicadores aí dos nossos contratos de serviços a nível Brasil na Souza Cruz. Tô na área Legal, de obrigada. Facilities há não tanto tempo, né? Assim, vai É. fazer quase 3 anos, mas é uma área que eu me apaixonei. E, enfim, e qualquer conteúdo novo é muito válido e tô aprendendo bastante aí com você e com os demais colegas. Ai, legal. Obrigada, Camila. Obrigada. Paula? Olá, pessoal, ótima noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gratidão, Fátima, pelo convite. E é um privilégio estar ao lado da Camila e do Renato também para a gente poder compartilhar essa noite, né? Muitas experiências para nós. Eu sou a Paula Garcia, eu sou CEO da NM Terceirização. Nós somos uma empresa de terceirização de serviços de limpeza, portaria, recepção, bombeiro, tudo que vocês facilities precisam para solucionar a vida de vocês, né? A gente cuida da dor de cabeça. E hoje eu sou responsável pela área comercial da INN, que é essa área que eu toco aqui dentro. Isso é um pouquinho a minha formação. Eu sou formada em administração de empresas, fui uma das aceleradas, inclusive junto com a Fátima, pelo Itaú, em parceria com a FGV. A gente teve um tempinho lá muito bom, de muito aprendizado. Uhum. No momento, eu estou fazendo um curso que se chama MBM Business School, que é uma escola de negócios para empresários. Esse é um pouquinho do meu currículo e espero que seja uma noite muito rica para nós, que a gente consiga trazer paz e disseminar coisas boas e informações boas aqui entre nós. É isso, Paula. Muito obrigada, porque olha, gente, eu não sei vocês, mas eu tô cansada de receber mensagem de coronavírus. Eu tô cansada de receber vídeo de coronavírus. Eu quero agora coisas boas, eu quero ações práticas, coisas legais que as pessoas estão fazendo. Então agora vamos dar a palavra para o Renato. Renato, cadê você? Seja muito bem-vindo. Cadê Renato? Ele tá mudo. Opa. Não, Renato mudo não é possível, não existe isso. Renato chegou. Eu tinha colocado o mute aqui. Olá, pessoal, boa noite. Queria primeiro agradecer ao convite, Fátima, da FS Educa, também compartilhar esse momento com as colegas, a Paula, a Camila, muito obrigado. Me apresentando, eu sou diretor de Facilities da Abralimp, que é a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, representando aí diversas empresas do setor de limpeza, prestadores de serviço, químicos, maquinários, equipamentos, e também eu sou gerente comercial na Lecor Multiserviços, que é uma empresa com atuação em nível nacional, que oferece todos os serviços, limpeza, portaria, recepção, copa. Como a Paula disse, a gente resolve aí as dores e os problemas para os facilities, tá? Esperamos aí, igual que você disse, né, que a gente transmita informação nesse primeiro momento, trazer um pouco, né, nós que estamos na linha de frente contra o coronavírus, né? Então é importante a gente mostrar para vocês, fazer essa troca de conhecimento para todos e espero aí também que todos contribuem com perguntas e dúvidas que possam surgir. Muito obrigado.
É isso, muito obrigada, Renato. Sejam bem-vindos, mais alguém, teve mais gente que entrou aí. Pessoal, então, ó, quem está entrando, deixa eu compartilhar mais um pouquinho a tela aqui para vocês, só para vocês verem algumas regrinhas que a gente colocou, até para esse webinar dar um resultado bom, tá? Então, por exemplo, já deixar o microfone no mudo, o vídeo desligado, as perguntas, então quem quiser fazer algum comentário, pergunta, coloca no chat, todas as perguntas que as pessoas fizerem, eu depois vou selecionar na parte final, vou consolidar, né, ver o que uma tem a ver com a outra, e vou perguntar para os palestrantes. É claro que perguntas ofensivas vão ser descartadas, comentários de abordagem comercial também, todas as ações que a gente costuma fazer, a gente leva muito para o lado social. Então, neste caso, esse webinar a gente está ajudando o VER, Voluntariado Emílio Ribas. Então, quem puder, tira uma foto aí dos dados da conta do VER e deposita alguma coisa, o que quiser, que o seu coração permitir. Esse evento, então, vai ser totalmente gravado, a gente vai editar e vai colocar lá no nosso canal do YouTube, tá? E é claro que eu tenho o poder, ó, como eu tô chique hoje, que eu vou poder excluir aí quem não obedecer as regras colocadas, colocar alguém no mudo e assim por diante. Uma coisa que eu queria pedir então, é tirar foto e marcar aí a FS Educa no LinkedIn, Instagram e Facebook, né? Coração aí para vocês, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Fátima Souza, sou CEO da FS Educa, tenho muitos anos de área de facilities e há 9 anos que fizemos agora em março, graças a Deus deu para fazer a festinha antes do vírus atacar, né? A gente comemorou então esses 9 anos, eu resolvi então em 9 anos empreender nessa área de treinamentos na área de facilities. Só que a gente não quer ficar só nessa coisa de ter treinamento, de ter curso, a gente quer disseminar mesmo conteúdo e informação para as pessoas do Brasil inteiro, tá, gente? Porque facilities não tem somente aqui em São Paulo, Rio, Minas, tem no Brasil inteiro. Até eu estava comentando nessa semana também que uma pessoa que é enfermeira, que faz a função de facilities, não tem nem facilities no hospital dela, lá em Sobral, uma cidade do Ceará, entrou em contato conosco, pedindo informação como é que ela ia fazer a paramentação, né? Isso, pessoal, falei certo agora? Dos EPIs. E aí é claro que eu acionei minha rede, Paula, Renato, tal, acionei minha rede, mandamos um monte de material para ela, ela ficou extremamente feliz. Então eu vejo assim, nesse momento, a gente tem que ajudar as pessoas, e principalmente quem está lá longe, que não tem o privilégio de ter as informações que a gente tem aqui. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, começando pela Camila. Camila, conta as coisas boas aí que você está fazendo aí na Souza Cruz. Conta um pouco pra gente aí, por gentileza. Bom, a Souza Cruz está com, assim como a maioria das empresas, né, como citado aí pelo nosso colega mais cedo, está com a maioria do seu time de ambiente corporativo, né, de escritório de home office, né? E nas áreas administrativas a gente quase não tem ninguém, a gente preferiu deixar só o efetivo que é estritamente necessário, né? E algumas medidas que a gente tomou para evitar o contágio, para evitar que pessoas circulem no ambiente, né? Foi reduzir o número ao máximo de pessoas, então a gente conseguiu colocar a maioria da equipe de home office. E na área de limpeza, né, com a nossa equipe de limpeza das áreas corporativas, a gente considerou algumas práticas, né, algumas boas práticas para reduzir aí a possibilidade de contaminação, né? A gente está fazendo uma campanha muito forte também, uma comunicação muito forte para as pessoas, indicando algumas informações sobre lugares para evitar tocar e etc. E o time da limpeza está fazendo uma atuação mais específica em algumas áreas de grande contato. Por exemplo, botoeiras de elevador, corrimão, algumas paredes, maçaneta de porta e etc. Então, a limpeza nos escritórios está sendo bastante reforçada, principalmente nessas áreas, tá? Em turnos, né? Por ondas, né? Em turnos diferentes e com menos pessoas ainda no escritório. Uhum. Certo. Paula, conta alguma coisa aí para nós aí também do que vocês têm feito, por favor. Bom, nós estamos fazendo muitas coisas, e além toda a parte técnica que a gente tem desenvolvido, e nós fomos apoiadas
por um time muito grande de infectologistas que assinaram o nosso protocolo, né? Então, toda a equipe de infectologistas, enfim, para a gente ter certeza que nós estamos aptos para fazer isso, né? E nós fizemos isso, inclusive, quando o assunto ainda só estava na China, né? Não tinha nem chegado na Europa ainda. A gente já começou a desenvolver esse protocolo. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante falar, que é o que nós estamos mais fazendo. Porque quando se ensina técnica, você mantém a técnica e tá tudo certo, mantém o protocolo, mantém todos os POPs, né? Mas a gente tem feito uma coisa que tem sido fundamental para esse momento. Não são só vocês que estão desesperados nesse momento, que estão preocupados, que estão se sentindo no meio do caos. O nosso time também está, né? E principalmente porque nós somos atividade essencial, então a nossa operação está toda na rua. Em média de 50% a 55% do nosso administrativo está fazendo home office, então a gente está com uma equipe muito enxuta no administrativo e quem está fazendo home office está ajudando super, está continuando todas as atividades, então está muito legal. Mas o que a gente tem feito de forma mais reforçada é a motivação dos nossos funcionários, né? Então, é mostrar que eles têm um porto seguro, é mostrar que se nós estamos na rua, porque nós somos uma atividade essencial, é porque tem um motivo, é porque nós somos muito importantes nesse momento e a gente tem um papel fundamental que é minimizar ao máximo o risco do contágio do coronavírus. Então, eu sempre falo, nós não vamos conseguir acabar com o coronavírus, mas a gente vai conseguir fazer essa redução para que a gente consiga ter estrutura de saúde pública e privada, para que a gente consiga atender todas as pessoas que têm necessidade, né? Então, é uma coisa que a gente começou a fazer com mais força nesse momento, de motivar a nossa equipe e mostrar o quanto nós somos essenciais nesse momento. E no final eu mostro para vocês uma foto de uma campanha inicialmente interna que nós estávamos fazendo na Inene, mas depois a gente acabou abrindo para o mercado, enfim. Então é isso que a gente tem feito nesse momento, motivado e levado um porto seguro para todo o nosso time. Legal. Renato, chegou sua vez. Fale, o que vocês têm feito aí com relação ao time, com relação às pessoas, as práticas? A gente tem adotado principalmente, né, para todo o time no escritório, o home office, né? Hoje 100% do time escritório da Lecor, ela já está em home office, então isso é muito bom. Claro que a gente tem diversos serviços essenciais, como limpeza, serviços de manutenção, e esses serviços eles não podem parar, né? Eles acabam tendo que continuar esse serviço, então você acaba aplicando uma comunicação maior com esse time de limpeza, de manutenção, tanto da questão de higienização das mãos, tanto da questão dos cuidados dentro do seu local de trabalho, fora do seu local de trabalho, fornecendo álcool em gel, luvas, máscaras, né, tudo aquilo que, para o momento, ele seja necessário para que você consiga deixar o seu time mais seguro, né? Então, a gente aplicou também um treinamento a todas as lideranças, a todos os supervisores em campo, para que eles pratiquem, né? Pratiquem uma conversa, um DDR com aquele time diariamente, para que aquele time também possa entrar em contato. Então, a gente criou um canal de comunicação para os clientes, para os funcionários via WhatsApp e também por telefone, para que qualquer dúvida ou qualquer situação, eles tenham um comitê aqui dentro da empresa para atendê-los nessa situação de crise do Covid. E aí, gente, uma curiosidade que eu tenho, né? Como é que vocês entram? Agora a pergunta é mais para Renato e para Paula, né? Como é que você... Daqui a pouco eu chego para você aí, Camila. Como é que vocês entram com a equipe em ambientes que já têm casos confirmados? Sempre em ordem alfabética a gente segue aqui, né? Isso, vamos em ordem alfabética, isso mesmo.
O protocolo, na verdade, quando é um ambiente que já está contaminado, ou seja, que já tem um caso de coronavírus confirmado, ou quando é um escritório, uma empresa, uma indústria, enfim, que tem feito isso só por prevenção, o produto utilizado é o mesmo. Então, o que muda é o reforço do cuidado de todos os nossos colaboradores, né? Então, ter realmente a certeza de que, principalmente quando eles forem tirar toda a paramentação que é descartável, que isso também vai ser higienizado, né? Então, a gente fornece borrifador também para eles conseguirem fazer a higienização, o saco plástico para dar o destino correto de toda essa paramentação para todos os funcionários. Então, a grande diferença de um ambiente que está contaminado, que é só por prevenção, é basicamente o cuidado redobrado de todos os nossos funcionários. E a gente sempre pede para o cliente avisar. Já é um caso confirmado ou vocês estão trabalhando por prevenção? Tá. Renato? Bom, para ambientes que tenham caso confirmado para o Covid, então você imagina que o usuário, né? Vou falar usuário por conta da linguagem do Facilities, tá? Mas colaborador. Esse colaborador ele vai acessar diversas áreas dentro da empresa, né? Recepção, house, elevadores, banheiros, copas. Ele pode acessar diversos andares, porque tem empresas que você consegue acessar o escritório. Então, você imagine que essa pessoa ela tem um caso confirmado. Então, todos nós já sabemos que a gotícula, né, da fala, ela contamina as superfícies de contato, né? Então, o que é preciso? Se o ambiente está confirmado, ele é um ambiente insalubre, tá? Então, a equipe que vai realizar a desinfecção desse ambiente, ela tem que estar treinada. Você precisa ter um documento de treinamento dessa equipe, tá? Então, ela tem que ter um treinamento de colocação de EPIs corretos, o macacão, as luvas, a máscara, o óculos protetor, né? Então, ela precisa saber também aplicar os produtos de forma correta. Então, primeiro, você precisa fazer, né, uma higienização, porque você às vezes encontra um ambiente com uma superfície com sujidades, então você precisa passar primeiro o produto para fazer a remoção dessas sujidades e após você aplicar o produto desinfetante para essa superfície, tá? Então você tem diversos tipos de produto que aí a gente vai decorrer no meio do bate-papo. E então você precisa ter todo esse cuidado, você precisa isolar a área. Então os facilities, Renato, eu tenho um caso confirmado, eu preciso isolar a área? Sim, você precisa isolar a área porque você tem outras pessoas que estão sadias dentro daquele ambiente e ela pode, numa superfície de contato, dentro da própria empresa, se contaminar. Então, o protocolo que eu recomendo é isolar a empresa e pedir para a empresa que tenha esse conhecimento fazer a desinfecção desse ambiente. Fátima? Oi, tô te ouvindo. Vai continuar ou não? Já Tá. Não, deu a impressão que você ia continuar. Camila, tem uma pergunta aqui que já fizeram para você, eu já vou antecipar. O pessoal está perguntando se a equipe de limpeza da Souza Cruz é orgânica ou terceirizada? É terceirizada. Ah, tá. E estão perguntando também, além do reforço de equipe de limpeza, foi feito algum treinamento específico durante essa pandemia? Sim, a empresa que presta serviço para a Souza Cruz, né, ela trouxe para a gente algumas informações do que estava sendo disseminado internamente, né? Eles treinaram os colaboradores para que durante esse período eles fossem capazes de exercer todos os planos de trabalho reformulados, né? Os planos de trabalho deles foram reformulados por conta dessa pandemia. Houve um treinamento sim e foi muito reforçado, muito disseminado pelo time por o time que está na ponta, tá? Então, assim, a galera que está trabalhando lá na operação de fato, eles receberam por diversas vezes comentários, reforços, treinamentos, etc., para que o melhor fosse feito aí durante esse período.
Legal. Tem outra pessoa aqui que está perguntando qual a porcentagem da sua equipe de limpeza neste momento? Você tem uma ideia? Você tem uma ideia, Camila? Bom, a gente não. Eu vi uma pergunta sobre se a gente teve alguma mudança de escopo com o número de pessoal. A gente não mudou o escopo, a gente não mudou ainda o número total de profissionais que a gente tem. A gente continua com o time full, só que a gente está intercalando os colaboradores. Então, assim, a gente está fazendo com que a gente está orientando que eles fiquem em grupos menores para evitar justamente o contato e etc. Tá, e outra pergunta que fizeram aqui também, vocês não precisam nem se preocupar, eu estou anotando tudo, viu? Vocês continuam enviando comunicados para os colaboradores? Como é que está funcionando essa parte da comunicação da Souza Cruz para os colaboradores? Bom, Souza Cruz criou, né, um comitê de crise por conta da pandemia, o Carlos é participante. Então, assim, tem um comitê de crise que está discutindo diariamente todas as ações, tudo que tem de mais novo, enfim, todas as notícias, tudo está sendo discutido, né, para que a gente leve para o colaborador a informação mais assertiva possível. Então, está sendo feita uma comunicação interna muito forte. Todas as novidades estão sendo repassadas a todos os colaboradores, a nível nacional e também para o time que está em campo, tá? Uhum. Tá ótimo. Agora, Renato e Paula, vocês que eu acredito que podem falar mais sobre isso, uma curiosidade, porque as empresas, elas também têm frota, tem ônibus, né? E aí, fora esse ambiente, o ambiente hospitalar, fora o ambiente, né, de trabalho, né? Como é que vocês, assim, recomendam essa desinfecção aí dos veículos de frota, dos ônibus? Dá uma dica aí pra gente, por favor. É uma grande questão isso, né? Porque não adianta você ter um ambiente desinfectado e os colaboradores usarem toda a frota da empresa. Então, se você não fizer uma ação em conjunto, não faz o menor sentido a gente fazer o processo de desinfecção, por exemplo. Então, por exemplo, em frota de ônibus, a gente consegue utilizar o mesmo formato de desinfecção, que é com a pulverização ou com a nebulização, né? Então, em frota de ônibus, a gente consegue fazer dessa forma. Em carros, em frotas comuns, né? A gente não consegue usar o pulverizador, então a gente usa o pano descartável. Nesse momento é tudo descartável, nada pode ser o pano que a gente usa em uma mesa, usar em outra mesa. Nesse momento é tudo descartável, né? Então, o mesmo produto que é utilizado para fazer a nebulização é o produto que a gente usa para fazer a higienização da frota. Inclusive, amanhã nós temos 2 reuniões no interior de São Paulo para estudar, para fazer exatamente, além da planta de fábrica deles, para a gente também fazer a higienização e a desinfecção da frota de ônibus deles. E aí entra um outro detalhe, né? Toda a questão de transporte público. Então, os nossos funcionários transitando de transporte público, e nós somos pessoas que nesse momento nós não podemos ser contaminados de forma alguma, né? Porque nós sempre somos essenciais, né? Limpeza sempre é essencial, é que só tem sido visto nesse momento. Mas é o que a gente sempre fala para os nossos colaboradores: não pode acontecer nada com a gente nesse momento, né? Porque a gente tem que estar realmente na linha de frente. Então, outra coisa que a gente tem estudado é não permitir mais que os nossos funcionários façam trajeto com transporte público. Então, a gente está arcando onde a gente consegue, tem feito análise de logística para a gente conseguir pagar Uber, 99 táxi, enfim, o que a gente tem conseguido fazer. E aí, como a gente também garante que aquele carro tá sendo desinfectado, né? Tá seguro para o nosso funcionário? Não está igual ao transporte público. Então, a gente entrou em uma outra questão, e agora é o momento que nós estamos, todo o nosso comitê de crise, fazendo análise de como a gente consegue prevenir mais os nossos funcionários. Então, ou ter a nossa frota própria e diariamente, né, a cada momento, com a logística, a gente fazer esse processo de desinfecção na nossa frota. E é o que nós estamos tentando fazer. É muito novo, então a cada dia nós vamos descobrindo coisas, né? Então, não são só vocês que têm dúvidas. Nós também temos muitas dúvidas nesse momento, mas a diferença é que nós somos especialistas e a gente sabe exatamente por onde ir para que a gente tenha todos os esclarecimentos e para que a gente
nós estejamos seguros e que a gente consiga passar isso para todas as pessoas também, né? Ampliar essa segurança em conjunto. Renato, quer comentar alguma coisa? Eu quero sim. Nesse momento, né, como que as empresas de limpeza profissional estão se adaptando a tudo isso, né? Nós, do mercado de limpeza profissional, estamos levando para os outros setores a limpeza que é feita em hospital e no segmento farmacoalimentício, né? Então, a gente passa esse conhecimento para todos os setores, né? Então, você hoje vê a limpeza que está sendo realizada nos escritórios, e até a Camila pode compartilhar, que a limpeza, o olhar do profissional de limpeza, ele mudou, né? Então, esse time, ele tem que ter mais atenção nas superfícies de contato. Então, você tem aquele profissional que vai fazer a retirada do lixo do banheiro. Hoje, ele vai fazer a retirada do lixo do banheiro, mas ele vai fazer a higienização das torneiras, das maçanetas, dos dispensers, de tudo aquilo que tem contato. E aí eu entro também, né, na questão do transporte público, que é uma questão que está saindo muito na mídia, né? Isso está sendo muito comentado. Milhões de pessoas utilizam esse transporte e a grande preocupação é esse ambiente do ônibus, como que ele vai ser higienizado após uma viagem ou outra, né? Então, o desafio para o mercado de limpeza profissional será que eu levo o conhecimento do segmento hospitalar e no farmaco alimentício para esse ônibus? Como que eu consigo fazer uma limpeza completa no ônibus, né? Para quem não conhece o que é uma limpeza hospitalar e farmacoalimentício, que a gente chama de limpeza terminal, a gente faz a limpeza iniciando da parede, vidros, persianas, descendo para toda a mobília, equipamentos, então chão, tetos também. Então você limpa todo aquele ambiente de forma completa e uniforme com um produto desinfetante para evitar qualquer contaminação dessas áreas que são áreas produtivas que eu chamo, tá? Então, qual que é a grande questão? Será que eu consigo pulverizar um ônibus e nebulizar ele após a chegada dele, o desembarque? Eu preciso fazer um novo embarque dentro de 10 minutos? O que acontece com a questão da pulverização no ônibus? A hora que eu pulverizo, a superfície ela vai ficar molhada. Eu vou precisar secar aquela superfície com um pano limpo novamente. Então, você não tem um tempo hábil para fazer isso. Então, o que está sendo adotado na cidade de São Paulo? Tá? A prefeitura ela está colocando higienizadores, tá? Esses higienizadores estão com EPIs, estão com panos de microfibra e borrifadores. E eles vão fazer a higienização e a desinfecção dos pontos de contato dentro desse ônibus. Tá? Então, vai nos pegadores, nos volantes dos motoristas, tudo aquilo que você tem de ponto de superfície de contato. Então, vai de 3 pessoas a 4 para realizar essa limpeza que eu vou chamar de desinfecção para o ônibus. Né? Então, a pulverização, ela entra num tempo maior que você consegue depois fazer a secagem do resíduo, porque a superfície ela fica molhada, porque a gente joga gotículas, né, do produto, e o produto ele tem um tempo de ação também. E então, hoje a pulverização ela está sendo feita nas garagens, tá? Então, tem uma empresa que publicou no YouTube, inclusive, para quem quiser, você coloca lá, desinfecção ônibus. Tem uma empresa que eu acho que é a Samaíba, que está fazendo, eles fizeram uma gravação, então todos os ônibus eles vão para a garagem e recebem a pulverização com um produto desinfetante, tá? Esse produto eu vou elencar como o primeiro, o peróxido de hidrogênio, tá? O peróxido com quaternário de amônio, tá? Então, esses produtos, o porquê eles entram
Produto hospitalar está entrando agora nas empresas, ela está entrando no ônibus, porque ele é um produto que ele não precisa de enxágue, né? Então, a gente vê na televisão água e sabão. Então, a pergunta, né? Muitos procuram a gente na própria Abralimp para nos perguntar, água e sabão, ela é eficaz contra o coronavírus? Sim, ela é extremamente eficaz, uma vez que saiu um estudo americano, tá? Esse estudo, ele comprova que a capa do coronavírus, ela é uma capa de gordura e que em contato com a água e sabão, ela quebra. Então, o vírus, ele é eliminado, né? Então, uma pergunta que os próprios facilities me fazem, mas Renato, se você está me afirmando que água e sabão ele elimina esse vírus, ou porque as empresas de limpeza profissional estão limpando o meu escritório aqui, o meu ambiente, com produtos desinfetantes hospitalares. Então, dentro da limpeza profissional, a gente tem diversas técnicas de limpeza. Água e sabão é uma limpeza molhada, tá? Então, vocês imaginam que eu tenho que jogar o sabão ou detergente com a água, fazer uma ação mecânica para ele espumar e ele tem um tempo de agir nessa superfície. Então, depois eu tenho que fazer todo o enxágue dessa superfície. Então, dentro dos escritórios, as empresas de limpeza profissional não utilizam a limpeza molhada. Por qual motivo, né? E até mesmo no ônibus, né? Não se utiliza essa limpeza molhada, por conta que pode fazer a depreciação de equipamentos, né? Computadores, qualquer tipo de equipamento. Então, você acaba depreciando isso, o carpete. Então, você utiliza um produto sem enxágue, que são esses desinfetantes hospitalares, né? Você passa nessa superfície, em qualquer superfície, tecido, cadeiras, e ele é sem enxágue e ele tem uma ação realmente de eliminar e evitar a proliferação do coronavírus. Então, fechando aí com a questão dos ônibus, os ônibus também estão adotando, né, o bate-papo que eu conversei com muitas empresas de ônibus, inclusive a gente tem até a Rosângela que está aqui, né, de Mulheres de Facilities, que estava me perguntando isso. O desinfetante hospitalar, realmente ele é muito eficiente para a limpeza dos ônibus e por isso que as empresas estão adotando. Ótimo, legal. E aproveitando que você está falando em ônibus, tem uma pergunta até aqui. O que foi implantado, e aí Paula e Renato, tá? O que foi implantado para o pessoal da limpeza, os terceiros, que em sua grande maioria utiliza o transporte público, existe algum protocolo de entrada deles na empresa para o qual prestam serviço? O que vocês estão vendo aí nos seus clientes? Bom, o que a gente pensa nesse momento? Quando eles estão entrando dentro das empresas, dentro dos condomínios, é o mesmo quando eles estão entrando dentro da casa deles. Então, é a mesma analogia que a gente deve fazer no momento. Então, 24 horas por dia a gente pergunta para todos os funcionários, já lavou a mão? Se você tem álcool em gel, não acabou seu álcool em gel? Precisa de mais? Então, toda a equipe de liderança foi treinada para isso e os nossos clientes também, porque nesse momento não é uma responsabilidade só das empresas de terceirização, como a minha e a do Renato. Nesse momento, é uma responsabilidade social, né? Todo mundo. Exato. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas na causa, mais rápido a gente consegue sair desse momento, né? Então, é isso que a gente tem tentado fazer, esse momento de conscientização com todos, com o cliente, com o funcionário, com o cliente interno lá da empresa do cliente. Então, é isso que a gente tem tentado fazer. E o que eu acho que é muito importante, aí complementando um pouquinho do que o Renato falou, sua explicação foi ótima, Renato. E aí, o que é legal a gente saber? O que é o coronavírus? O coronavírus nada mais é do que um vírus envelopado. Ele é da classificação dos vírus envelopados.
E ele é protegido por uma cápsula de gordura, né? E o que a gente aprendeu lá na escola, em química? Que gordura remove gordura. Por que a gente lava as nossas mãos para conseguir combater o vírus, né? Para conseguir... É o que os nossos funcionários costumam dizer. Como que a gente faz para matar o bichinho? Então é isso, por isso que o sabão, ele tem esse efeito, né? Por isso que a gente... E também quando a gente usa água e sabão, quando a gente lava as mãos, os braços, o pulso, uma higienização completa, a gente consegue combater. Porque gordura remove gordura. E aí a gente até entra na próxima pergunta, né, Fátima? Quando você diz lá quando a gente comentou sobre... Tá bom, e quem não tem o quaternário de amônio, quem não tem o Isso, piró... até tem uma pessoa que está perguntando, água sanitária é eficaz aí para higienização também? Então já responde isso, Paula. Exato. Então, o que é? Então, primeiro a gente entendeu o que é, qual a classificação do coronavírus, e aí eu acho que quando a gente entende isso, qual a classificação do coronavírus e o que combate o coronavírus, fica mais fácil da gente conseguir se prevenir. E a gente não gera uma escassez do jeito que está acontecendo, não se encontra mais álcool em gel para comprar, né? E por quê? Se a maioria da população, a maior parte da população está fazendo home office. Se você está fazendo home office, você não precisa de álcool em gel. Se você está fazendo home office, você pode lavar suas mãos com água e sabão. Então, a gente não precisaria estar no cenário que nós estamos, né? Sem encontrar álcool em gel. Como que o hospital vai viver sem álcool em gel? Né? Como as empresas que realmente necessitam, como as classes que realmente necessitam do álcool em gel vão conseguir sobreviver nesse momento. Ou com álcool em gel 3 vezes mais caro, que é o que está custando no momento. Né? A gente não precisaria estar vivendo isso. Então, é isso que a gente aprende em química, né? E aí, quando a gente fala de que gordura remove gordura, a primeira coisa que a gente pode usar é água e sabão. Depois, a gente pode usar álcool 70%. A partir do álcool 65%, ele já é eficaz. Então, também pode-se usar o álcool a partir de 65%, mas nós estamos mais habituados ao álcool 70%, né? Então, só aí nós já falamos de 2 produtos muito fáceis da gente encontrar no supermercado. E não tá muito fácil não, Paula. Tem gente que tá falando assim, onde é que encontra o álcool 70% e álcool em gel? Esse agora é o mapa do tesouro. Antes a gente via o arco-íris e falava assim, lá no fundo do arco-íris dizem que tem um pote de ouro, né? Agora não, agora é um pote de álcool em gel. Aliás, a Páscoa, o pessoal já tá falando, não, nem precisa me dar ovo de Páscoa, me dá um álcool em gel. O brasileiro é criativo demais, né, gente? Então, assim, tem até gente perguntando onde é que acha, porque tá difícil, né? E realmente você vê, né? E aí, dentro... Desculpa, vou só fechar, já vou passar para você, tá, Renato? E aí, só para fechar, dentro de casa, o que a gente pode usar? Além de 2 produtos que eu já citei, porque todo mundo tá achando que a gente só pode usar o Perox, né, para fazer a limpeza. E não é. A diferença do Perox é que ele tem um efeito residual por mais 72 horas, que é o que o álcool 70% não tem, é o que o detergente não tem, né? Então, dentro de casa, o que a gente pode usar, além de água e sabão e além do álcool 70%? Para superfícies como mesa, bancada, a gente pode usar, por exemplo, os limpadores multiuso, que eles são desinfetantes, por exemplo, o limpa-vidro, hipoclorito, todas essas coisas a gente pode usar dentro de casa. Então, a única coisa que a gente tem que entender é a diferença do produto profissional, basicamente, né? A diferença do produto profissional, que é o que está sendo utilizado nesse momento, que é um produto da linha hospitalar, é que ele tem um efeito residual por mais 72 horas após a aplicação do produto. E os produtos domésticos, que é o que a gente encontra no mercado, Veja, o álcool 70%, todos esses produtos não têm um efeito residual. Então, ele combate até o que foi feito naquele momento, até os vírus que chegaram até aquele momento. Ele não tem um efeito residual. Então, é o que a gente consegue utilizar. Só não esqueçam que Veja mancha. E aí, Renato, quer complementar mais algum produto aí? Estão perguntando aqui qual é o produto com efeito residual. Então, pelo que eu entendi, Alexandre, o que a Paula falou é que, assim, esses mais peróxido aí com
base de quaternário, etc. e tal, deixam um efeito residual de 72 horas. Me corrija se eu estiver errada. O restante, então, efeito residual é assim, é o que fica protegendo, né, em 72 horas. O restante, então, veja, sei lá, uma água sanitária, alguma coisa nesse sentido, é ali no momento. É isso, né? Só para deixar claro aqui para todo mundo. Sim. Beleza, obrigada, Alexandre. O Renato, quer falar alguma coisa disso, por favor? Tá, eu só respondendo a pergunta lá em cima, que a gente passou um pouquinho. Eu tô cheio de perguntas aqui, fica tranquilo que eu vou te lembrar delas. A Débora, né? A gente começou da Débora e desceu, né? Não, ainda tenho mais aqui, ó. Por exemplo, Renato e Paulo, se você não quiser mais falar sobre isso, então, ó, tem uma pergunta para vocês aqui. Vocês já tiveram algum caso de colaborador infectado? Ai, gente, graças a Deus na Irene não. E a gente ora todos os dias por isso. Nós não tivemos e a gente tem prestado muita atenção em todos os gripados, todas as pessoas que estão gripadas, todas as pessoas que estão com uma tosse levinha. Então, a gente tem feito esse levantamento diariamente no escritório com todo o nosso comitê de crise, com os líderes da supervisão e com o nosso RH para a gente analisar todos os dias, empresa por empresa, condomínio por condomínio, tudo, se a gente tem algum caso diferente. Se tem um sintoma, a gente já pede para o funcionário não ir para o hospital, porque não é o momento agora, mas que ele fique em casa por um tempo e a gente vai avaliando com o funcionário. E além de estarmos respaldados por uma equipe médica, né? Se a gente tem tantos soldados na rua, a gente precisa ter uma cobertura boa para isso. Mas nós não tivemos nenhum caso. Mas em clientes nós já tivemos e já tivemos muito. É até interessante falar que no começo, quando os protocolos de desinfecção foram adotados, né, que já é um protocolo que existe, como o Renato falou, nos hospitais, nada mudou no hospital, né? Se dobrou a equipe de limpeza, isso dobrou, mas as técnicas de um hospital, de um laboratório, de clínicas, não foi alterado, né? Mas o que a gente tem feito com os nossos colaboradores é exatamente isso. Renato, já teve algum caso ou não? Ainda não, graças a Deus. Ah, graças a Deus, né? Não espero, ainda não, né? Renato, que continue. Que, assim, a gente que está à linha de frente, né? A gente que está atuando na desinfecção e ajudando aí diversas empresas, a gente tem tomado muito cuidado, né? Então, você sempre envolve a segurança do trabalho para acompanhar essas pessoas que vão fazer esse trabalho de desinfecção, né? Um dos pontos importantes é sempre que essas equipes de limpeza, elas coloquem os EPIs de forma correta, né? E também se retirem, né? Essas proteções individuais corretamente, né? Então, o funcionário, o colaborador que você tem, que ele utiliza o EPI corretamente para fazer o trabalho de desinfecção, ele está protegido. Agora, no dia a dia, né, a gente está com diversas empresas em home office, né? Então, muitas empresas já estão colocando esses funcionários, colaboradores, em férias, né? Então, você tem reduzido um pouco os próprios funcionários que você possui de limpeza, porém, você tem os funcionários que estão em serviços essenciais, né? Uhum. Que não podem fechar, supermercado, hospitais, manutenção, que não pode parar. Então, você acaba aplicando para eles uma comunicação muito efetiva, né? Você acaba fornecendo álcool em gel, luvas, máscaras, tudo aquilo para que ele se sinta mais protegido. Tá? E falando da questão aí da água sanitária, sim, a água sanitária ela é efetiva, tá? Porém, na limpeza profissional a gente não utiliza essa água sanitária, porque ela tem um efeito corrosivo em algumas superfícies, em algumas estruturas. Então, a limpeza profissional ela superou um pouco o hipoclorito de sódio, que é a famosa água sanitária. A gente tem produtos mais modernos que hoje a limpeza profissional ela tem à disposição isso hoje.
tá? Mas quando a gente brinca, que a Paula falou que tem álcool 70, realmente é uma recomendação, né? Você fala álcool 70, mas nós todos fomos agora no mercado, a gente não vai achar o álcool 70, né? Isso é impossível, né? Então, e agora? O que eu faço, né? Esses dias eu fui aqui no supermercado e até compartilhei com vocês no bate-papo que a gente teve antes, e tinha uma senhora que estava na parte de produto de limpeza, pegando tudo, pegando removedor, pegando galões de água sanitária, tudo que tinha com efeito forte. E aí eu cheguei para ela e falei, você está pegando isso por conta do coronavírus? Sim. Aí eu expliquei para ela, água e sabão, o próprio multiuso também, ele tem uma ação muito efetiva, né? Mas é importante, gente, você tem um desinfetante, aquele desinfetante que a gente utiliza no banheiro, né? Para dar o cheirinho. Então, um ponto de atenção para todos que agora estão em home office todos os produtos que a gente utiliza, eles têm instruções, leiam os rótulos. Tem produtos que têm tempo de ação. Tem produtos que é 10 minutos, 15 minutos. Tem produtos que não podem ser diluídos em água, senão eles viram limpadores. Né? Isso, tem até uma pergunta aqui também, aproveitando que você está falando sobre isso, onde é que eu vi aqui, que tinha a pergunta de diluição. Cadê? Não, resíduos não. Peraí que eu estou procurando aqui, que está perguntando se deve diluir, que depende do tipo de produto, né, Renato? O produto de linha profissional, vocês que são facilities, vocês vão lá no DML, não vão? Dar uma olhada. No DML tem os galões. E aí tem a central de diluição conectada no ponto de água. Dentro do equipamento de diluição, ele tem uma chavinha que ele coloca a porcentagem que tem que sair da diluição. Então, 1 por 10, 1 por 50, 1 por 80. Então, todo produto de linha profissional, quando ele chega no galão, ele chega altamente concentrado, tá? Então, esse produto que vocês utilizam nas empresas hoje, sim, ele tem que ser diluído. Porém, existe um ponto de atenção aos facilities. Sempre conversar com o fornecedor de limpeza de vocês. Pergunte, fornecedor, qual que é a concentração que vocês estão usando? É para limpador ou para desinfetante? Nesse momento, a recomendação é a diluição de desinfetante. Então, ela é para maior, tá? Então, perguntem para os prestadores de limpeza, tá? Essa questão da diluição. O prestador está totalmente preparado para fazer a mudança do limpador para o produto mais adequado para desinfecção. Agora, produtos de uso doméstico, a grande maioria, ele não precisa diluir, ele tem que usar puro, tá? Então, ele é mais contrário. Então, eu encontro diversos produtos no supermercado que, se eu diluir, ele vira limpador e ele não vira desinfetante, tá? Então, leiam os rótulos nesse momento, porque às vezes a gente está usando um produto achando que estamos protegidos aqui em casa, vocês que estão no home office, e nós não estamos. É isso aí. E aí tem até uma pergunta aqui que fizeram também, Rodrigo. Se houver confirmação de um colaborador contaminado, devemos interditar o escritório onde ele estava trabalhando? Com certeza. Aí não é o momento que a gente trabalha com prevenção, aí é o momento que a gente trabalha com desinfecção, né? Então aí sim é o momento de correr para fazer a desinfecção, com toda a equipe paramentada, tudo feito corretamente, para que não haja uma contaminação maior. E aí, quando tem a confirmação quando tem um caso confirmado de coronavírus, inclusive o Renato falou em alguma pergunta anterior sobre isso. Não vai adiantar, por exemplo, se o nosso colaborador subir de elevador até a empresa e ele se paramentar no banheiro da empresa.
né? O Renato comentou alguma coisa sobre isso. Uhum. Então, é tudo muito personalizado, né? O Renato deve estar vivendo a mesma coisa. Não tem um modelo de proposta pronto, porque você tem que entender todo o cenário do cliente para conseguir fazer essa desinfecção. Se está contaminado, se não está contaminado, né? Se é só por prevenção, se não é por prevenção. E aí a gente entra em uma outra questão. No começo, quando o vírus chegou no Brasil, a gente praticamente só trabalhava por prevenção. De uns tempos para cá, a gente não tem mais trabalhado com prevenção. A gente tem trabalhado realmente com casos confirmados. Mas, como a gente vai ter certeza que é um caso confirmado ou não? Né? Se o vírus é algo que ele dissemina tão rápido, então a gente, aqui na INN, nós temos considerado que todos os ambientes estão infectados, né? Que todos os ambientes têm casos confirmados, para a gente garantir a segurança da nossa equipe. Então, quando eles chegam na unidade de negócio, eles já sabem aonde eles precisam se trocar, já vai ter um lugar disponível para que eles possam fazer toda a paramentação correta. Da mesma forma, quando eles saírem, aonde eles vão fazer o descarte dessa roupa, todo o treinamento também para isso, porque não adianta só treinamento para o momento de desinfecção. Né? Senão ele consegue desinfectar o ambiente, mas na hora que ele vai sair, ele vai contaminar o prédio, ele vai contaminar o elevador, ele vai contaminar a casa dele. Exato, então não adianta. Então o nosso treinamento não é só para a nossa unidade de negócio, né? Nosso treinamento é de uma forma geral nesse momento. Desde a hora que ele sai da casa dele, como ele vai sair da casa dele, então a gente tem auxiliado, inclusive, que todos utilizem blusa de manga comprida, calça durante esse trajeto, para a gente conseguir fazer uma prevenção ainda melhor e acompanhar também o cenário de volta dele, né? Então, você fez a sua higienização da forma correta quando você chegou na sua casa? Você chegou, foi abraçar seus filhos, dar beijo nos seus filhos depois que você ficou um dia inteiro na rua? Né? Aonde você tem almoçado? Então, todo esse acompanhamento é um acompanhamento que a gente tem feito nesse momento, porque senão de nada adianta ter uma empresa que teve um caso confirmado de coronavírus e o nosso funcionário ser treinado só para o momento de desinfecção. É o momento que a gente tem que analisar o todo. Né? Então, é isso que a gente tem adotado como protocolo básico aqui dentro da INN. E aí, olha, tem uma pergunta também. Existe a preocupação com calçados e mochilas? Eles também são higienizados? O colaborador tira o calçado para entrar nos ambientes? Ou há uma sapatilha para protegê-los? Isso acho que vale para os três, tá? De repente, se a Camila quiser falar alguma coisa, se ainda tem alguém lá que ainda vai lá na Souza Cruz, pode falar, fica à vontade também, tá, Camila? Vocês escutaram a pergunta? Bom, sim. Então tá. A minha dúvida é o seguinte, a pergunta ela faz referência ao time de operação de limpeza ou colaborador? Acho para todo mundo. Existe a preocupação, né, com calçados e mochilas, eles são higienizados também? O colaborador tira o calçado para entrar nos ambientes ou uma sapatilha para protegê-los? O que a gente tem de informação em referente ao time de operação de limpeza, né, aos agentes de higiene que estão no campo, eles recebem todos os EPIs. Né? Então, é a orientação que eles usem todos os EPIs e façam a lavagem das mãos corretamente até o antebraço antes do trabalho, né? E que faça troca de roupas, etc., no local específico. Essa é a orientação que a gente tem para os agentes de higiene. Mas em relação ao calçado, eles usam os EPIs, que é o calçado padrão. Uhum. O que nós adotamos na INN também foi a utilização de Propé, que é o que a gente falou. É olhar o todo agora. Então, ele veio da rua e ele vai entrar na empresa com o sapato dele, mesmo que chegando lá ele vá colocar o sapato de EPI. Não vai adiantar, né? Então, nesse momento, a gente tem orientado o lugar que eles vão se trocar, mesmo que seja, por exemplo, em postos que nós temos de controle de acesso. Alguns clientes acabaram fechando nesse momento, eles estão fazendo home office, mas a nossa equipe de segurança continua, né? Então, nós também orientamos toda a nossa equipe de controle de acesso, recepcionistas que continuam trabalhando nesse momento. Então, o que nós adotamos aqui na INN foi a utilização de Propé para todas as unidades. Renato, quer complementar? O Propé é recomendado
para as equipes de limpeza que vão fazer a desinfecção de ambientes, tá? Não adianta eu colocar o Propé para uma equipe de limpeza que vai fazer a higienização comum, né? O que você precisa reforçar na empresa para a higienização comum é o reforço da higienização dos pisos e também dos carpetes. Se o que a Daniela perguntou também foi uma preocupação de eu levar isso para dentro da empresa, já que eu limpo mais superfícies de contato, mas eu não estou limpando o chão. Tá. E aí, Paula, tem uma pergunta que estão fazendo aqui, estão reforçando. Vocês fazem algum controle na entrada e saída, como triagem, alguma barreira, exemplo, checagem de temperatura, etc. Se vocês estão fazendo rodízio também, para não ficar aglomerado em alguns ambientes, por exemplo, como é que isso está sendo feito? Só complementando, posso botar um minutinho, Fátima? Pode, claro. No comentário do Renato. O que eu quis dizer em relação eu citei, por exemplo, controle de acesso, né, dos nossos colaboradores que são controladores de acesso. Então, por exemplo, empresas que nós temos, que nós atendemos com toda a grade que a gente tem aqui na Enel, limpeza, recepção, copa, bombeiro. Com tudo isso, todas essas funções estão em casa, né? Não estão trabalhando porque o cliente está fazendo home office. Mas o nosso time de controle de acesso continua. Então, o que nós fizemos? No último dia de trabalho do cliente, isso é alinhado com cada cliente, depende da necessidade do cliente, houve um processo de higienização no cliente. Como que a gente faz para manter aquele ambiente limpo se eu tenho um controlador de acesso entrando todos os dias na unidade do cliente? Então, nesse momento que a gente orienta os nossos controladores de acesso e recepcionistas para a utilização do Propé. Não faz sentido nenhum, por exemplo, eu atender uma indústria e o meu pessoal de limpeza comum ficar utilizando o Propé andando no chão de fábrica, né? Então, não faz o menor sentido. Então, é realmente nesse sentido, principalmente no caso de controle de acesso e de recepção. Tá, deixa eu ver aqui mais perguntas. Renato, quer complementar alguma coisa nesse sentido ou não? Se não, tem outra pergunta aqui para você. Qual a frequência de desinfecção dos locais que estabeleceram como protocolo e quais os critérios que utilizam por fluxo de pessoas? Protocolo para as equipes de limpeza, para o reforço das superfícies de contato. Então, o que a gente imagina que é a superfície de contato primeiro, né? Maçaneta, interruptores, torneiras, dispensers, apagadores, controles do ar-condicionado, da multimídia, cadeiras, tudo aquilo que tenha uma grande circulação das pessoas pegarem, né? Então, ao contato, né, tem empresas que estão fazendo um reforço das equipes. Por conta do quê? Porque eu preciso ter alguém só cuidando dessas superfícies de contato. Então, tem empresas que estão colocando mais funcionários para cuidar disso. Porém, Renato, eu não consigo, né? Meu budget está pequeno, o que eu faço? Né? É muito comum a gente receber isso. Então, ao invés de... eu tenho um profissional de limpeza, que todo mundo tem um cronograma aqui de limpeza. A gente sabe, né, Camila, onde cada um tá, né? Então, aquele profissional, se ele vai na Copa às 7 horas da manhã para deixar limpinho, para quando todo mundo chegar para o café da manhã, o profissional ele já vai limpar as botoeiras da máquina de café, as torneiras, tudo aquilo que é tocado. Mas ele tem que fazer também a volta, né? Ele tem que ir lá passar o mop pó, ele tem que fazer a manutenção. Então, nesse momento... a gente recomenda que ele faça novamente a higienização das superfícies de contato. Então, o protocolo, tudo depende de quanto que eu possuo de braço desse time. Se eu tenho um time com 20 pessoas num espaço considerável, eu vou conseguir atingir mais fortemente, né? Eu indicaria, no mínimo, a cada 2 horas a equipe está fazendo a higienização desse controle,
dessas superfícies de contato. Eu acho que chega no momento mais ideal, porque às vezes eu estou recebendo muitas pessoas de fora ainda, entrando, saindo. Então, eu acredito que a gente tenha dois cenários. Ou eu faço o reforço com o meu prestador de limpeza e aumento a minha equipe para cuidar das superfícies de contato, ou eu elaboro um cronograma reforçado com ponto de atenção maior às superfícies de contato, né? Então, você tem lá dentro do cronograma higienização de alguns lugares que às vezes não é tão necessários agora e eu posso colocar as superfícies. E, Renato, complementando esse ponto que você falou, acho que até no início você comentou um ponto sobre a questão do olhar do colaborador ficar mais específico, né? Então, assim, complementando o que você está colocando, eu tenho observado, eu já recebi alguns feedbacks em relação a isso, que no repasse, quando o colaborador da limpeza, o agente de higiene está na operação trabalhando, no momento do repasse, né, onde ele vai fazer o repasse da limpeza, no segundo momento, ele tem tido um olhar mais criterioso e mais específico para essas superfícies de contato. Então, talvez uma botoeira, um corrimão, enfim, uma maçaneta de uma porta ou uma passagem que anteriormente não era tão específico, hoje ele já consegue olhar com viés diferente, né? Sabendo que ali é um local que todo mundo passa, todo mundo encosta. Então, eu acho que esse momento também é importantíssimo para que essas informações sejam disseminadas nos agentes de higiene que estão na ponta. Eu acho que isso é muitíssimo importante para que eles mudem também o mindset, a forma de trabalhar, né? E deem atenção também para essas superfícies de contato, como você citou. Perfeito, acho que você colocou muito bem, a gente mudar o mindset, né? Nós, do mercado de limpeza profissional, a gente já está preparado para mudar esse mindset. Os facilities precisam também, junto com as equipes, reforçar, né, a mudança desse mindset. Então, a gente muda o olhar de limpeza para um olhar mais criterioso. E um ponto que eu queria até falar, tá? As equipes, elas vão fazer as limpezas, as higienizações, tá? Então, um ponto importante também, facilities, reforcem com as equipes a limpeza dos equipamentos, tá? O carrinho funcional, o balde espremedor, após o término da execução do serviço, ele vai tudo para o DML, né? Então, no DML, fazer a higienização de todos os equipamentos. Então, a gente tem luvas amarelas, luvas verdes, né? Essas luvas, elas têm que ser lavadas. Então, tenha um ponto de água lá no DML para ele lavar com água e sabão, que já é o suficiente. Então, tudo isso colabora, porque eu faço a higienização, mas eu tenho que também cuidar de todos os equipamentos, né? Então, vale aos facilities esse ponto de atenção. Vão visitar os DMLs, né? Amanhã, quando vocês chegarem na empresa, vão lá no DML, vamos visitar, vamos ver, né, o que tem de recurso disponível, vamos disponibilizar, pedir, né, para os prestadores também disponibilizar isso, mas eu sempre falo dos equipamentos que às vezes os equipamentos não são higienizados. O equipamento ele está diretamente em contato com a superfície e pode ter um contato ali com a superfície contaminado pelo coronavírus e levar nesse equipamento. Camila, não sei aí como que você enxerga isso, a Paula, mas é um ponto que eu trago de atenção também. Deixa eu aproveitar, então, fazer uma pergunta aqui que fizeram, uma dúvida. Existem ações que sabemos que não são muito efetivas, mas sabemos que os usuários se sentem bem com essas ações. Vocês acham que, devido a deixar o ambiente melhor, é válido ou só atuar no que realmente é efetivo? Eu acho que tem os dois lados em relação a isso, né? Por exemplo, Eu jantei? Clientes que nós temos que eles têm restaurante terceirizado. Então, os funcionários internos do cliente não queriam mais almoçar no restaurante porque as próprias funcionárias do restaurante não usavam máscara.
ou porque não usavam luva, ou porque trocavam o pegador a cada 15 minutos. Então, o que esse cliente fez? Nós chegamos depois para fazer a desinfecção, né? O que esse cliente fez? Ele adotou a utilização de máscara, ele adotou a utilização de luva, ele adotou uma série de recomendações que não são orientadas, outras recomendações que não são orientadas pela OMS, mas que deixam o funcionário mais tranquilo e ele se sente mais confortável, né? E aí nisso a gente tem 2 pontos. A gente está disseminando informações que não são corretas, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo com que o funcionário se sinta mais tranquilo. Então tem os 2 pontos. E aí eu acho que cada empresa precisa fazer essa avaliação dentro da organização. Qual é o seu público de funcionários? Esses dias nós fechamos um contrato e o próprio cliente falou para a gente que os funcionários internos dele eram extremamente melindrados, ninguém mais queria trabalhar, enfim, estava todo mundo realmente em pânico. Então, que ele preferia fazer todas essas orientações que não estavam sendo passadas pela OMS, são coisas que a gente vê no WhatsApp, que a gente vê no Facebook, que não são nada reais, né? Por exemplo, lava a mão com água e sabão e depois você passa álcool em gel. Você acha que você vai estar o dobro, você vai estar duplamente reforçado, né? Duplamente prevenido nesse momento de coronavírus? Então, nesse cliente, por exemplo, ele achou melhor adotar recomendações internas, nada a ver com a limpeza terceirizada, mas que ele achou interessante nesse momento adotar essas práticas que não são recomendadas pela OMS, mas para ele ter os funcionários dele mais em casa e conseguindo trabalhar tranquilamente. Então, eu acho que isso é analisado caso a caso, como tudo nesse momento de coronavírus e de um modo geral, né? Não existe uma proposta pronta em relação à terceirização de serviços, em relação à limpeza, que é o que a gente está falando no momento. Tem que ser sempre analisado caso a caso. Qual o público que está lá dentro, qual a idade do público que está lá dentro. Eles têm pessoas na família que estão no grupo de risco, então tudo precisa ser avaliado para você entender quais são as medidas que você deve tomar. Então o Renato deve concordar comigo, nesse momento a gente passa um pouco como psicólogo, né, Renato? Nas reuniões que a gente vai, quando a gente está fechando os contratos, então nesse momento a gente também tem uma ação dessa. Exato. E a gente não faz só o que o cliente está pedindo para dentro da empresa dele. Pelo menos aqui na INN a gente tenta ampliar isso. Então, o que eu posso fazer para ajudar o meu cliente dentro da casa dele, né? Quais são as ações que ele pode ter para ter essa prevenção não só dentro do escritório dele, não só dentro da empresa que ele trabalha, mas também dentro da casa dele. Então, a gente também acaba passando como se fosse por um processo de consultoria, né? E aí tem uma pergunta que já fizeram aqui anteriormente para vocês dois, se as empresas já começaram a pedir revisão de contrato aí para vocês. Isso eu ia citar, Fátima, no último ponto que a gente tem, né, nas observações, mas eu vou adiantar. Como o pessoal perguntou logo no início, então deixa eu já colocar essa daqui. Tá ótimo. Nós temos algumas empresas que têm feito essa solicitação, ou de redução de quadro, ou a maioria delas, nesse momento, aumento de quadro, né? Então, redobrar a equipe de limpeza para a gente ficar atento só nesse momento para fazer os repasses, enfim, a gente tem todos os cenários aqui dentro. Mas nós temos visto uma coisa muito legal aqui dentro da INN. Infelizmente, a gente tem que passar por uma crise para a gente normalmente abrir os olhos, para a gente não olhar para o nosso umbigo, levantar a cabeça, ver quem está do nosso lado direito, quem está do nosso lado esquerdo, né? Então a gente tem que passar por isso. E aqui dentro da INN tem sido uma coisa assim muito bacana o que tem acontecido com os clientes. Ontem à noite uma cliente ligou para a gente, ela tinha solicitado esse processo de higienização, de sanitização dentro da empresa dela. E não tinha feito redução do quadro dela e tinha 100% da empresa fazendo home office. Então, para que você tem toda uma equipe de recepcionistas, toda uma equipe de controle de acesso, toda uma equipe de copa, de garçom, de bombeiro, como você tem tudo isso lá dentro, né, sem funcionários trabalhando, ou seja, a limpeza pode até não, a limpeza é útil nesse momento mesmo com o escritório vazio.
Mas e as outras funções? Para quem um copeiro vai servir um café? Em que reunião ele vai servir um café? Um garçom, para quem ele vai servir um almoço? Que nesse contrato ele faz almoço para a presidência. O presidente não está lá para ele servir um almoço, né? E o cliente não quis fazer a redução do contrato, o cliente não quis. No momento que começou a acontecer, que eles foram fazer home office, nós já entramos em contato com o cliente para a gente fazer essa redução, porque é um momento de parceria, não é o momento do cliente gastar mais nesse momento. É parceria na hora boa, mas é parceria também na hora difícil. É muito mais na hora difícil. Uhum. O que tem acontecido aqui na INEM, essa cliente ligou para a gente ontem à noite e falou, puxa, Paula, queria compartilhar uma coisa com você. Nós fizemos a revisão de todos os contratos, de todos os fornecedores dentro da nossa empresa, inclusive assistência médica, de todos os funcionários. O único contrato que não foi revisto, a gente não tocou, não citou em falar de redução, foi o contrato da INEM. Então, e nós vimos legal, hein? Muitos, nós vimos, e a cliente chorou no telefone, foi super bacana. Então, a gente tem vivido muito isso aqui dentro, né? E aí a gente entra no momento também da valorização do nosso funcionário. Então, se ela reconhecesse só a INEM, não seria legal, né? Seria pouco. Ela reconheceu a INEM e ela reconheceu o auxiliar de limpeza. Porque o meu auxiliar de limpeza é o auxiliar de limpeza que está na minha empresa, está na empresa do Renato, está na empresa de todo mundo, auxiliar de limpeza. Então, ele tem que ser valorizado. E aí a cliente falou da INEM, mas também falou do auxiliar de limpeza. Puxa, como que a gente vai rever o contrato de uma equipe que mantém isso aqui? Se a gente chegasse e tivesse tudo sujo, os banheiros não estivessem limpos, as salas de reunião não estivessem preparadas, né? De nada adiantaria. Então, como que a gente vai rever, em primeiro lugar, em relação aos agentes de higienização, aos agentes de saúde, que hoje a gente tem chamado assim? Não tem como rever, né? E isso aconteceu com muitos clientes aqui dentro. Então, assim, cada dia a gente tinha mais notícias de clientes ligando para a gente, muitos fazendo home office e fazendo redução de contrato, mas um time muito maior fazendo o oposto, né? Não suspendendo fatura, pagando tudo certinho, querendo ter a certeza de que o funcionário não seria demitido. Então, gente, a gente está tendo uma experiência muito positiva. Triste que a gente precisou entrar em um momento de crise para a gente conseguir perceber tudo isso, né? Mas muito feliz porque aconteceu. Então, de tudo a gente tem que tirar boas experiências. E a gente falou bastante disso, né, Fátima? Não, e assim, né, que a gente comenta, né, ok, estamos em crise, tem uma situação muito complicada, até porque o país, nós aqui nunca vivemos uma situação dessas, né, mas o que a gente tem observado é que também muitas ações bacanas surgiram, então muitas pessoas se ajudando, né, então assim, você vê muitas ações em tudo aí quanto é mídia, de pessoas contribuindo de alguma forma, né, então vem do lado do outro, isso é muito importante, né? Também enxergar o lado do outro, né? E eu sei, gente, que já está encerrando aqui, nós temos 4 minutos aqui para encerrar. Eu sei que também ficaram muitas perguntas aqui para a gente fazer, mas muitas mesmo, e eu vou ser injusta se agora eu pegar e falar alguma. Então, o que eu me comprometo? Eu vou passar essas perguntas para a Camila, para o Renato e para a Paula. Eles vão responder essas perguntas e a gente vai divulgar nas nossas mídias também, tá? Finalizando, então, só para encerramento, e depois eu quero compartilhar com vocês um chart, só para mostrar também onde é que nós vamos, os canais que a gente vai comunicar tudo, tá? Para vocês tirarem uma foto. Camila, assim, nem 1 minuto, 30 segundos para seus comentários e se despedir, por favor. Bom, obrigada a todos pela participação, acho que foi um momento incrível para a gente poder compartilhar boas práticas, saber como vocês especialistas, né, em limpeza estão trabalhando e como os colegas também, as dúvidas que eu estou lendo aqui, tem muitas que eu ainda não respondi, né? Então, mas depois a gente vai passar para vocês. Mas tem perguntas muitíssimo importantes que eu acho que se a gente conseguir responder todo mundo e disseminar essas informações vai ser ótimo para todos. E parabéns pela iniciativa, Fátima. Estou super à disposição, que vocês quiserem saber. Obrigada. Nossa Usa-Cruz está trabalhando em outras unidades. Eu não tive tempo aqui de falar de fábrica, de falar de centro de distribuição, mas se vocês quiserem depois falar um pouquinho mais, a gente pode também entrar nesse detalhe. Obrigada, colegas, pela aula, na verdade, né? Uma aula incrível que vocês trouxeram para a gente aí sobre um assunto tão importante do momento. Obrigada a todos.
Paulinha, 30 segundos, sei que vai ser difícil, mas... Eu só queria compartilhar a foto que eu fiquei de compartilhar com vocês. Tá, mas não vou embora ainda não, hein, gente? Que ainda vou mostrar aqui para vocês onde vocês vão ver essas respostas aqui das perguntas, tá? Então, Mostra aí, olha que legal, né? Essa foi a campanha interna que nós fizemos na INN. Inicialmente era para ser uma campanha interna e acabou indo para o mercado. E não é só levar conscientização para o mercado. É muito mais que isso, do que o quanto a limpeza é importante. É trazer a conscientização e a importância deles para eles mesmos. Né? Uhum. Então, é isso que a gente tem vivido nesse momento, de trazer, para mostrar que eles são realmente essenciais, hoje e sempre. Que hoje foi o coronavírus, mas a gente tem outras milhares de situações que a gente também precisa combater. Né? E a gente tira todos os aprendizados disso. Tem muitas mensagens no meu WhatsApp de clientes que estão aqui presentes com a gente. Legal, bacana. Muito obrigada por estar aqui. Legal, muito obrigada. Obrigada mesmo. Renato, seu 30 segundos também, por favor. Não vou embora, hein, gente, ainda. Não vou embora. Vamos lá, Renato. Os meus 30 segundos para agradecer a todos os profissionais de limpeza de todas as empresas que são linha de frente, né? Eu vou mostrar aqui a minha equipe para agradecer. Aonde que compartilha? Alice, vai lá embaixo, share screen. Chat screen? Share screen, ali do ladinho. Tem um verdinho aqui embaixo. Um verdinho. Achei. Achou? Acha agora a tela que você quer compartilhar. Tá. Aí, a sua equipe, que legal. Então, aí, na luta, na correria, né? Dia e noite. E a todos, tá? A todos os profissionais aí do mercado de limpeza que nos ajudam diariamente, tá? E só para fazer um reforço aqui em nome da Abralimp, tá? Nesse momento, a Abralimp, ela criou um fórum de discussão com todas as empresas de limpeza profissional para quem precisa de ajuda referente ao tema do Covid. Então, lá no site da Abralimp, as empresas que tenham dúvidas podem procurar a Abralimp. A Abralimp está de portas abertas para estar ajudando as empresas e também os facilities, tá bom, pessoal? Legal, e agora deixa eu mostrar para vocês, gente, então a minha tela aqui, encerrando, eu gosto de encerrar em tempo também, porque eu sei que tem gente que vai jantar, eu sei inclusive que tem gente de Portugal que está aqui nos assistindo, então Miguel está aqui também, então não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui, é gratidão mesmo, gente, por vocês estarem conosco até agora. No pico, deu 72 pessoas acompanhando, então foi muito bacana, muito legal. Essas são as nossas redes para que vocês nos sigam. Então, como eu falei, todas as perguntas que vocês fizeram e não tiveram resposta, nós vamos passar para os palestrantes e aí vamos fazer um compilado e publicar, tá? Principalmente no nosso YouTube vai ter essa gravação para quem quiser rever. Quem quiser se cadastrar no nosso Facilities News, que é uma lista de transmissão que a gente tem no WhatsApp, não é grupo, manda uma mensagem, então, para este número aqui, tá? 989348610 e a gente cadastra. Toda sexta-feira tem uma mensagem legal, então tem aí uma informativo sobre facilities. E o próximo webinar será de manhã, por quê? Porque nós fazemos em conjunto com Portugal a cada 15 dias. Então, é claro que agora o Miguel está aí quase dormindo de pijama, ele está assistindo o nosso webinar, mas no próximo ele já estará lá próximo da hora do almoço, tem essa variação do fuso horário, né? Então eu convido vocês, que vai ser muito legal para a gente falar sobre tecnologias em facilities, a troca de práticas entre Brasil e Portugal. E vem muito mais coisa por aí, então acompanhem a gente. Eu quero agradecer para todo mundo que ficou até agora, muito obrigada mesmo, gente, super obrigada, Camila, Paula, Renato, muito obrigada, tá, gente? Deus abençoe a todos e até a próxima.